E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vida Após a Vida, uma conversa espírita. Nós estamos iniciando hoje um novo módulo, o módulo 7, da pluralidade dos mundos habitados. Eu estou aqui com o Gustavo, dividindo a tela junto comigo. Atrás das câmeras está o Polesca e a Bruna, que estão ajudando a gente aí nos bastidores. Queria aproveitar para pedir para vocês para deixar o joinha aqui no vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com os amigos, repassa aí para a família, repassa para quem você sabe que vai gostar desse conteúdo, que vai gostar de estudar. Continuem comentando, comentem aqui no vídeo o que vocês acharam, né, o que vocês estão, sugestões, a gente aceita crítica. Fiquem comunicando aí com a gente, interagindo, que isso ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas, ajuda o YouTube a sugerir o vídeo para as outras pessoas e a gente poder divulgar esse conteúdo bacana que a gente está produzindo aqui. É isso aí, Biel. Eu já, então, sem mais delongas, vamos começar a falar do nosso estudo de hoje. Como o Biel me ensinou a fazer PowerPoint pessoal, o estudo, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e a gente vai começar a conversar, né? Como o Biel já disse, esse é o Vida Após a Vida, uma conversa espírita, um material criado com muito carinho por nós aqui à distância em virtude da crise sanitária que a gente está vivendo, mas não somente isso, em virtude do Biel morar em Recife e eu morar em Belo Horizonte, nem se a gente quisesse fazer presencialmente a gente poderia, mas aqui vamos nós então, como o Biel também já apresentou o pessoal, vou passar rápido por isso e já vou entrar no estudo da nossa noite, manhã, tarde, não sei quando que vocês estão assistindo isso. E o tópico que a gente vai conversar é o fluido cósmico universal. Durante todo esse roteiro que a gente está iniciando com o estudo de hoje, o grande objetivo do Allan Kardec, ao codificar temas dessa natureza, nada mais foi do que entender a formação geológica, se a gente pode dizer assim, ou a formação material do planeta Terra sob um ponto de vista espiritual. Então, é claro que existem matérias da geologia, da geografia, da química, da biologia, da física, que estudam de forma muito eficiente, muito competente, todos os pontos do nosso planeta, todos os pontos possíveis do nosso universo, buscando entender o seu surgimento, buscando entender a sua fundação, buscando entender como tudo isso foi possível. E o nosso objetivo aqui não é discutir, debater ou colocar em xeque as teorias que as ciências humanas desenvolvem, muito pelo contrário, até porque esse também não é o objetivo da doutrina dos espíritos como um todo. O objetivo nada mais é do que dar mais um elemento, mais um ponto para conversa, mais um ponto de diálogo, mais uma perspectiva, mais uma teoria, mais uma hipótese para que os cientistas competentes, as pessoas competentes, possam se aprofundar sobre elas e, obviamente, melhorar o entendimento de todos em geral, inclusive o nosso próprio, né? E aí, para a gente começar a conversar sobre essa formação dos mundos, essa formação do universo, a gente precisa falar de um elemento que a gente também não tem nem muito elemento para falar do elemento. Então eu já peço aqui perdão para todo mundo que a nossa análise ela também é muito superficial sobre o tema, porque não temos muita informação sobre ele. E esse elemento é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele é como se fosse a matéria básica, né? O elemento básico, o elemento inicial, vamos dizer assim, a partícula fundamental, né? A partícula principal no sentido de princípio, no sentido de início. E ela não é que ela dá origem, não é que ela dá a vida, mas a partir dela tem-se a origem, a partir dela tem-se a vida. A forma mais adequada da gente olhar para o fluido cósmico universal é um elemento que, em princípio, contém a possibilidade de se transmutar em tudo aquilo que temos conhecimento hoje. Então,
Se existe hoje um elemento conhecido, um hidrogênio, um oxigênio, um carbono, um azoto, enfim, isso são transformações de um elemento básico que, de acordo com a visão dos espíritos, que os espíritos trouxeram para a gente, é o fluido cósmico universal. E aí o fluido cósmico universal, como princípio elementar do universo, pode ser encontrado em dois estados, que são esses que estão aí na tela para vocês. Primeiro é o estado de eterização. Aqui uma derivada do éter, que por muito tempo foi até uma teoria aceita fisicamente, né? Que a luz viajava pelo éter, que o som viajava pelo éter. Foi um elemento desenvolvido em teorias físicas para tornar algumas teorias possíveis de acontecer na vida real, para não quebrar alguns pontos da física, né? Era quase como que conjurar magia, né? Você fala, não, isso é o éter. Isso aí é responsabilidade do éter. E que era aquilo que ninguém conhecia, porque não se podia medir, não se podia cheirar, né? A gente só define aquelas coisas que a gente pode medir, cheirar, encostar, pegar, né? Aquelas coisas que assustam a gente de noite, a gente... Não tô brincando, pessoal. Os espíritos não são muito sérios, eles não ficam perdendo tempo fazendo isso com a gente, não. Mas, voltando aqui, a gente só define aquelas coisas que a gente consegue, aquelas coisas que afetam os nossos sentidos e que podem ser replicadas em laboratório, né? Porque quando afeta só o sentido do médium, aí não leva em consideração, né? Aí ignora. Não, só afeta o sentido do médium, a gente não vai tratar isso como ciência. Mas, enfim, sem brincadeiras aqui, né? Quer dizer, eu não consigo fazer sem brincadeiras, mas quando a gente chega aqui nesse estado que o fluido cósmico universal pode estar, o fluido o estado da imponderabilidade. E essa imponderabilidade é como se fosse o éter no seu estado natural. Desculpa, o éter não. O fluido cósmico universal no seu estado natural. Se a gente fosse encontrar fluido cósmico universal na natureza, sem retoque, ele estaria no estado de imponderabilidade. Agora, o outro estado que o fluido cósmico universal pode ser encontrado é no estado da matéria, naquele que a gente pode medir através dos elementos conhecidos. Entre o 1 e o 2, a gente tem que entender que algo acontece, né? Porque a gente não pode olhar para o éter agora... Eu estou falando éter, gente. É fluido cósmico universal, desculpa. A gente não pode olhar para o fluido cósmico universal agora. Ele está lá no estado de eterização, no estado de imponderabilidade e virou matéria. Ele tem o estágio de transformação, o estado de transfiguração, o estado de materialização. É o que ocorre entre o estado natural dele lá, normal de imponderabilidade, e o estado de materialidade. Então, a gente pode fazer um paralelo aqui, né? Todo mundo fez isso nas aulas de ciência, que é o vapor, a água, o gelo, a água e o vapor. Aquele vapor que a gente vê da água fervendo no fogão, né? Quem tá passando um café, fazendo um chá, alguma coisa assim, ele é quase imponderável. Então, aquelas partículas tornam ele visível, mas se não fossem, as partículas não fossem tão grandes, existem tantos outros gases aí que a gente não consegue ver a olho nu, né? A gente precisa de ferramentas para medir, mas é a transformação da matéria em um estado para outro estado. E assim é o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é, então, aquele elemento que dá origem a todos os mundos. Até falar assim, elemento que dá origem é uma coisa complicada, né? Mas vamos dizer, então, que ele é a massa de manobra de Deus. Aquilo que Deus utiliza, aquilo que os espíritos superiores utilizam nas suas criações, nas suas estruturações, nos seus projetos arquitetônicos de mundos, de estrelas
e de tudo que a gente tem conhecido no universo. Gostaria de ver se o Biel quer fazer algum comentário, quer trazer alguma questão para a gente sobre o fluido cósmico universal, Biel? Não, é isso mesmo, né? Ele é o primórdio do primórdio do primórdio, né? É a origem das coisas, né? Bem ponderado. Então, assim, para a gente finalizar, né? Ele é um fluido. Então, quando fala assim, a gente consegue ver os corpos, a gente consegue ver os planetas, a gente consegue ver as estrelas, mas tem aquilo que a gente não consegue ver. O que tem aí no meio? Fluido cósmico universal, ou em seu estado normal, ou em alguma das suas variações, né? E é a partir dele que tudo é construído, que tudo é montado, inclusive os fluidos que a gente tem nos nossos corpos, nos seres vivos, né? Os fluidos vitais, magnéticos, elétricos, animalizados, qualquer outro nome que a gente queira dar, eles são todos transformações do fluido cósmico universal. Então, pessoal, muito obrigado quem chegou até o final aqui e um convite para vocês também, né? Quem achou o vídeo aí interessante, o material interessante, curta, comente, compartilhe e envie para sua tia espírita. Eu tenho certeza que se você assistiu a gente, você tem uma tia espírita. E se você não tem uma tia espírita, provavelmente você é a tia espírita aí, você envia para o sobrinho espírita ou para sobrinha espírita. Vai ter alguém da sua família aí que pode se beneficiar desse vídeo e ajudar a gente a continuar construindo esse material aí para vocês. No mais, valeu, Biel. Vamos para o próximo item daqui a pouco, né? Valeu.